Vamos começar novamente. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Tivemos algum problema sério. Enfim, nosso tema de hoje é o projeto de vida, construir ou relembrar. Meu nome é Edson Saita, eu sou formado em Ciências Sociais, tenho pós-graduação em Sociopsicologia, conheço Sociologia há cerca de 13 anos e sou voluntário da Apex há 2 anos e há cerca de 1 ano e meio atuando como docente. Para que não fique só um monólogo, né, vocês podem participar enviando perguntas aqui pelo bate-papo de texto. Estou vendo que muita gente agora está finalizando que está ouvindo muito bem agora. Tá? E antes de dar prosseguimento, eu gostaria de saber quem aqui está assistindo um exemplo da Conscienciologia pela primeira vez. Só finalizem, se possível, pelo chat. Bom, eu vou pedir um pouco de paciência aos veteranos, vou trazer alguns conceitos, talvez acabe explicando um pouco mais detalhadamente, para que possamos nivelar a nossa conversa, né, principalmente para conseguir incluir os novatos, os intermissivistas que estão chegando agora, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem interromper, podem enviar perguntas que nós vamos interagindo aqui, ok? Então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa palestra? É apresentar os conceitos fundamentais da Conscienciologia e da Proexologia, que é a ciência que pesquisa a proexis, ou a programação existencial. E, principalmente, promover reflexões que facilitem as consciências, o acesso às suas programações existenciais e, principalmente, técnicas e algumas ferramentas para executar essa programação essencial. Dizendo aqui que é iniciante, sejam muito bem-vindos a todos. E vamos tornar essa tarde assim, o mais agradável possível. Então, eu vou começar fazendo uma breve apresentação da Apex, explicar o que é a Conscienciologia, o paradigma consciencial, né, trazendo os conceitos de curso intermissivo e programação existencial. E vamos abordar assim, um pouco mais detalhadamente o tema da autopesquisa, que é a pesquisa de si mesmo, falar um pouco sobre a maxi-proexis, o desviacionismo e o megafoco, né? Os desvios da programação essencial, os desvios do projeto de vida e o megafoco, maneiras para conseguirmos retomar o foco do nosso projeto de vida. E vamos fechar falando de reciclagem intraconsciencial, que é uma ferramenta fundamental para conseguirmos desempenhar de maneira eficiente e adequada a nossa programação existencial. Então, a Apex é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado. Todos os funcionários, não são exatamente funcionários, mas todas as pessoas que trabalham na parte administrativa, de comunicação, de suporte técnico, voluntários que estão viabilizando essa transmissão online, tanto quanto os docentes, são todos voluntários, ok? E a Apex é uma instituição sem conotação mística, religiosa ou político-partidária, tá? Nós trabalhamos com pesquisa e educação sobre o propósito existencial e evolução pessoal e grupal. Esse é o foco da Apex, é ser uma instituição focada em pesquisa e educação, tá? Fundamentada pelo paradigma consciente. Vou aprofundar em seguida. Antes de darmos prosseguimento, existe um princípio da descrença que embasa todo o nosso trabalho. Então, nós sempre dizemos que não acredite em nada, nem mesmo nas informações expostas nessa apresentação. Experimente, tenha suas experiências pessoais, ok? Então, a ideia é nós trabalharmos com ciência, com princípio científico, e
não com dogmas ou verdades absolutas. Trabalhamos sempre com verdade relativa de ponta. A ciência sempre trabalha com a refutação de ideias e a criação de novas ideias. Por isso é importante que vocês não acreditem, né, no que eu estou dizendo aqui a vocês. Analisem, verifiquem, argumentem, questionem e experimentem. Isso é fundamental na conscienciologia, a autoexperimentação. A partir dessa autoexperimentação, vocês vão conseguir chegar às próprias conclusões e ter elementos para conseguir refutar as nossas ideias expostas e, principalmente, nos ajudar a construir essa ciência. Tá? Não se trata apenas de consumir conhecimento, mas de produzir conhecimento. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre o paradigma consciencial e a projeciologia. Tá? A projeciologia é a ciência que pesquisa a projeção da consciência. Então, para estudar a conscienciologia, a ciência que estuda a consciência, nós usamos a projeciologia, tá? Que é o fenômeno da experiência fora do corpo, também conhecido como viagem astral, desdobramento astral, out of body experience, ok? Então, por meio da autoexperimentação, como eu havia mencionado anteriormente, a partir da vivência, da projeção da consciência, a pessoa consegue perceber que consegue se manifestar com outros corpos além do corpo humano. A ilustração exibe bem como que é, lógico, de maneira didática, né, como se dá uma projeção da consciência. Então vocês conseguem verificar que existe o corpo humano deitado na cama, existe um corpo mais sutil que está projetado, né, que nós denominamos psicossoma, ou corpo das emoções, e ali na esfera seria o mental soma, o corpo mental, tá? Apenas uma ilustração. Então a consciência consegue se manifestar com outros veículos, além do corpo físico, e com esses outros veículos, eles são outras dimensões. Tá? Novamente, não adianta vocês acreditarem no que eu estou dizendo, até porque nós ainda não temos disponíveis instrumentos físicos para mensurar um fenômeno que não é físico. Então, nós conseguimos, por meio da autoexperimentação, verificar que o fenômeno da projeção consciente, o estado de lucidez da consciência projetada, ele é similar ao da consciência aqui durante a vigília física ordinária. Tá? Da mesma maneira que você sabe que você não está dormindo, que você não está sonhando, que você tem essa lucidez que você está acordado, você consegue ter numa projeção. E é muito claro, assim, por mais que eu tente explicar, nada como a própria experiência para ter a noção do que é o fenômeno da projeção consciente. E, por meio desse trabalho com os múltiplos corpos e múltiplas dimensões, nós começamos a trabalhar também com as bioenergias. São as energias que trabalhamos com o nosso próprio organismo. Nós sentimos não só no nosso organismo, mas interagimos com energias nos diversos ambientes, seja energia do ar, energia da água, energia dos animais, das plantas, energia de outras pessoas. Então, nós conseguimos trabalhar com essa alfabetização bioenergética, perceber esse nível mais energético de interação. Tá? Um exemplo claro é quando, por exemplo, você recebe uma ligação de uma pessoa que está com algum tipo de problema, que está um pouco atordoada, e você fica ouvindo essa pessoa, e no final da conversa a pessoa sai super aliviada, e você acaba ficando desgastado, exaurido. Tá? Isso é uma manifestação das bioenergias. Ou às vezes você entra em algum ambiente e percebe o clima um pouco carregado. O que é esse clima carregado que você percebe? São os rastros energéticos de talvez uma discussão, uma briga que tivesse acontecido naquele mesmo ambiente. Ok? E por meio do fenômeno da projeção da consciência, né, alguns projetores conseguiram contatar pessoas que já dessomaram. Nós temos alguns neologismos, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me sinalizem aqui no chat para eu poder explicar. Tá? A ideia de soma significa corpo. Então, ressoma seria equivalente ao renascimento
e dessoma, equivalente à morte física, morte biológica. Então, as pessoas que conseguem se projetar interagindo com pessoas que já dessomaram, já se manifestam exclusivamente na dimensão extrafísica, ou seja, na dimensão não física, né, por meio da interação com essas consciências, percebeu-se que a existência não é simplesmente humana, não é simplesmente nessa vida física. Então, daí temos essa teoria das múltiplas existências, ou da pluriexistencialidade. Se a consciência ela não se manifesta só aqui, na dimensão física, também não é lógico que essa vida física humana seja a única existência da consciência. Ela é muito mais do que o cérebro, é muito mais do que o corpo físico. E a partir de toda essa vivência multidimensional, né, em múltiplos corpos, em múltiplas existências, nós conseguimos entender um pouco melhor o universalismo. Então o bairrismo já deixa de fazer sentido. Porque se a pessoa um dia ela nasce numa sociedade e na próxima vida nasce na sociedade que às vezes acaba sendo, de alguma maneira, tendo algum conflito com essa mesma sociedade, então, ou seja, ela em uma vida pode estar em uma e na nação, assim, não faz muito sentido você ser bairrismo, né? A consciência é muito além da nação que ela nasce, é muito além da identidade que ela tem intrafísica, ok? E além disso tudo, nós começamos a ter uma visão um pouco mais ampla da ética, que nós chamamos de cosmoética. A ética de uma vida humana, ela precisa ser extrapolada para termos evolutivos, para nós conseguirmos pensar na ética que valorize e que priorize a evolução. Tá? Então, esses elementos da projeção da consciência, dos múltiplos corpos, das energias, das múltiplas dimensões, das múltiplas existências, do universalismo e da cosmoética, são os pilares do paradigma consciencial. E o que é a consciência, afinal? Nós temos muitos nomes para definir a consciência. É o eu, o ego, o sujeito, a essência do nosso próprio ser, o self, a pessoa, alguns chamam de alma, o espírito, ou a individualidade. A consciência é você. Você tem a noção do limite entre quem é você e quem é outra consciência. Essa noção de autoconsciência é o que nós denominamos de consciência. E a conscienciologia é a ciência dedicada ao estudo dessa consciência mais ampla, tá? Essa consciência que se manifesta em múltiplas dimensões, em múltiplas vidas. Ela foi proposta em 1986 pelo médico e pesquisador professor Valdo Vieira, tá? E ele fundamentou essa ciência a partir do tratado Projeciologia, o panorama das experiências fora do humano. Tá? É um tratado que compila diversas informações e técnicas sobre o fenômeno da projeção da consciência, que é a maneira, o recurso para conseguirmos entender a conscienciologia nessa visão mais ampla. Tá? Então, temos aí a definição da conscienciologia, que eu já havia mencionado, ou somático, né? O soma significa corpo, ou todos. Então, todos os corpos, multidimensional, multimilenar, tá? Conforme suas reações perante as energias imanentes e conscienciais, energias imanentes, as energias encontradas na natureza, energias conscienciais que tenha o envolvimento de algum princípio consciencial, tá? Alguma pessoa, nós também denominamos os animais e as plantas como algum princípio consciencial, tá? De acordo com seus múltiplos estados de manifestação. E a partir dessa ideia de múltiplas dimensões e múltiplas existências, entra a figura do intermissivista. Tá? São as pessoas, sejam homens ou mulheres, ex-alunos dos cursos intermissivos. O que são esses cursos intermissivos? São os conjuntos de disciplinas ensinadas durante o período intermissivo. Ou seja, o período entre uma vida humana e outra, antes do renascimento.
nessa vida intrafísica. Período intermissivo, então, esse período entre vidas ou entre missões, né, intermissão, e é um período que é vivenciado por todas as consciências. Agora, nem todas as consciências participam desse curso intermissivo, porque nem todas possuem ainda a lucidez de que possuem uma série de existências. Isso ocorre por conta da maturidade da consciência. Muitas consciências ainda não têm a autolucidez, o autodiscernimento de quem são, do que fazem, de onde estão. Então, é o típico caso das pessoas que são materialistas. Se para essas pessoas a vida humana ela é única, estão tão apegados à vida material, é muito provável que ao dessomar, que ao passarem para a dimensão extrafísica, acabem ficando com essa ideia fixa tão forte que não consigam perceber a sua condição de consciência extrafísica. Nós temos até alguns filmes que ilustram bem esse tipo de situação, que é o caso do Sexto Sentido e dos outros. É uma ilustração paralela de o que ocorre com a consciência que não tem lucidez. Então, se ela não tem lucidez, logicamente ela não poderia participar de um curso intermissivo. Está claro? Alguma dúvida? Bom, qual que é o objetivo desse curso intermissivo? Auxiliar a consciência a planejar minuciosamente a sua próxima vida humana, estabelecendo as cláusulas da sua próxima programação existencial. Tá? A gente pode fazer um paralelo com uma viagem. Se você vai fazer uma viagem para um outro país, por exemplo, como que você vai se preparar? Antes de tudo, você precisa saber qual que é o objetivo dessa viagem. É uma viagem de negócios, uma viagem a turismo, você vai viajar para visitar algum parente, para resolver alguma pendência. Tá? E o que você precisa, quais são as suas necessidades para viajar para outro lugar? Existem todas as questões burocráticas, de passaporte, de visto, mas e o idioma? Você está preparado para interagir com as pessoas daquele país? Você conhece a cultura, os costumes, o que fazer e o que não fazer? Existe alguma pessoa para te recepcionar? Você tem algum contato lá? Então, assim, se a gente faz toda uma preparação para uma viagem internacional, que é fundamental, imaginem vocês um mega empreendimento com uma duração média de 70 anos. Não seria inteligente também planejar esse mega empreendimento? É disso que se trata o curso intermissivo. O que vocês precisam saber, quais são suas necessidades, quais são as preparações necessárias para esse mega empreendimento. Tá? Então, existem uma série de temas, de assuntos que são passados nesses cursos intermissivos, como, por exemplo, o processo da interassistência, o processo da cosmoética, a grupalidade, entre muitos outros assuntos. A ideia aqui não é aprofundar muito, embora seja um assunto extremamente interessante, não é analisar tão a fundo a natureza dos cursos intermissivos, mas principalmente vamos focar aqui nas manifestações do curso intermissivo. Tá? Quais são os resultados, como você pode tirar proveito dos conhecimentos que você teve nesse curso intermissivo. Tá? Esse trecho aqui eu tirei do site da Tertúlia. Depois vocês podem assistir as tertúlias do professor Valdo Vieira diariamente, meio-dia e 30. Tá? Então, falar um pouco agora da Proexis, que é uma conjunção de programação existencial. Está sublinhado no slide para vocês verem a conjunção desse neologismo, desse conceito, né, que é exatamente essa programação existencial específica da consciência nessa dimensão física, tá, para ser executada nessa dimensão física. Muitas vezes a pessoa tem uma noção íntima sobre algo a ser feito, né? Uma tarefa a ser realizada em sua vida, ou
ou um senso de responsabilidade perante a vida humana. É aquela ideia, daquele senso íntimo de que eu tenho alguma coisa a fazer. E o importante é a pessoa pesquisar a si própria para identificar, recordar e fazer a convergência de esforços da sua vida para executar a programação existencial, para atingir o complexo, que é o completismo existencial. Então, muitas pessoas têm um pouco uma sensação de incômodo, tem alguma coisa a fazer. Lógico, não é fácil uma pessoa ser bem-sucedida, mas mesmo as pessoas que conseguiram ter sucesso social, na família, sucesso profissional, sucesso financeiro, muitas vezes tem uma sensação de vazio. Tá? E é um pouco desse sentimento que a gente vai explorar ao longo dessa palestra, e principalmente como conseguir encontrar o eixo da programação existencial. E um recurso fundamental é a pesquisa, que eu uso uma analogia como sendo uma arqueologia da consciência e sua natureza extrafísica. Tá? Nós temos essa noção de que somos corpo físico, de que somos um nome, de que somos uma profissão, mas é importante da autopesquisa perceber um pouco mais da nossa natureza extrafísica. Então, a autopesquisa, em relação à ProEx, a programação existencial e principalmente ao curso intermissivo, pode ser comparada a uma escavação em um processo de arqueologia consciencial. Então, pensando que nós somos uma síntese, um resultado de um somatório de uma série de existências. Tá? Mesmo que nós não tenhamos claramente uma visão, uma lembrança de quem fomos, o que fizemos nas nossas vidas pretéritas, o resultado está aqui, hoje, agora, somos nós. Tá? Então, como que nós podemos aproveitar isso? Assim como uma escavação arqueológica, nós podemos primeiro identificar um sítio arqueológico. Tá? Vamos dividir esse sítio em algumas quadras e focar em algum aspecto. A partir desse aspecto, nós podemos começar a fazer uma escavação, começar a observar algum tipo de manifestação. Pode ser um traço, pode ser um comportamento, ou a gente pode pegar um próprio problema de pesquisa. Né? O que está te incomodando no momento? O que você gostaria de descobrir? O que você gostaria de investigar mais a fundo sobre si mesmo? Então, fazendo esse esquadrinhamento, você começa a investigar a fundo, você começa a escavação. Então, no início, nós utilizamos alguns instrumentos, algumas pás, alguns instrumentos mais brutos. Então, começamos a fazer o quê? Uma observação da nossa manifestação em todos os ambientes, com as diversas pessoas, com os diversos círculos sociais. E a partir daí, começamos a trabalhar com detalhismo. Aí passamos da pá para utilizar alguns pincéis, algumas ferramentas um pouco mais precisas, para começar a desenterrar alguns achados. O que seriam esses achados? É aquilo que está além da superfície, é aquilo que está além dos nossos olhos. Então, por meio da autoobservação com detalhismo, nós começamos a perceber algumas recorrências, né? Algumas manifestações que vão se repetindo ao longo das nossas manifestações. Então, um tipo de situação, por exemplo, que a gente pode exemplificar como um psicodrama, né? Uma situação recorrente em que mudam-se os atores, mas os personagens são os mesmos nesse drama. E você acaba exercendo o mesmo papel. Tá? E se você está exercendo o mesmo papel, é como se um ciclo estivesse se repetindo. E qual que é esse papel que você está exercendo? O que está acontecendo, né? Não só no ambiente, mas principalmente no seu movimento interno, que faz com que esse mesmo movimento, esse mesmo cenário, acabe se repetindo. Tá? Então, esse é um dos mapeamentos utilizados na autopesquisa, por meio
da autoobservação, da anotação, do registro dessas manifestações, tá? E é ao longo dessas observações que essas coisas vão começando a aparecer, né? É um trabalho que exige tempo, exige energia, exige dedicação, tá? E uma coisa que na antropologia a gente costuma falar bastante nas pesquisas etnográficas, né, nas pesquisas de microetnias, é fazer o estranhamento do familiar e a familiarização do exótico. Né? Então, o que é isso? O que é muito natural para nós, a gente acaba não enxergando, porque exatamente a gente acha que é natural. Então, por exemplo, a própria noção de família, da constituição familiar, um pai, uma mãe e os filhos. Para nós, isso é completamente natural. A gente nem questiona que uma estrutura da sociedade é baseada nesse núcleo familiar. Mas conhecendo outras sociedades, nós conseguimos perceber que isso não é natural, isso é socialmente construído. Tá? Então, existem sociedades em que a criança, quando nasce, ela é criada por todas as mulheres, que tratam todas as crianças como seus próprios filhos. Então, já sai um pouco dessa noção nossa de família. Então, começar a questionar quais são os nossos pressupostos. O que a gente acha que é natural, que é assim, que deve ser assim, na verdade é simplesmente uma construção feita por nós. Tá? E depois vem o processo da familiarização do exótico, que é diferente, que é estranho e que nós podemos aprender, né? Que nós podemos verificar, até mesmo por esse estranhamento, né, o que isso diz, o que o outro diz sobre a gente, né, o que causa até mesmo algum desconforto, e que acaba sendo uma pista, né, algum ponto de investigação dessa autopesquisa. Então, principalmente, nessa autopesquisa, é analisar quais são os efeitos, as repercussões do curso intermissivo na consciência, ou na consciência intrafísica intermissivista. Então, se uma pessoa intermissivista, quais podem ser os efeitos desse curso intermissivo? Então, por exemplo, quais são as neossinapses derivadas das paraneossinapses inatas? Então, no processo sináptico, né, o que nós temos de novo? Qual é a ideia, né, qual o tipo de pensamento nosso, até no nosso comportamento, que diferencia muito do comportamento das pessoas à sua volta, dos seus amigos, da sua própria família. Então, isso pode ser um indicador de um curso intermissivo. Uma pessoa que é muito focada em algum tema específico, por exemplo, como a cosmoética, um senso de justiça, que é muito diferente, destoa, até mesmo do núcleo familiar ou dos próprios amigos, de querer tirar vantagem em qualquer situação. Tá? É o famoso jeitinho brasileiro. Mas aquela consciência, mesmo vivendo tendo crescido numa família que tem esse jeitinho muito internalizado, ela ainda se manifesta um senso de justiça. Né? Então, ela pode trazer, né, um conteúdo intermissivo focado na cosmoética, por exemplo. Ou a pessoa que foca muito na interassistência, ela já tem essa predisposição assistencial. Então, são alguns elementos que fogem do padrão comum, né, do senso comum, e que podem ser indicadores da natureza do curso intermissivo. Ou, por exemplo, o processo parapsíquico, né, a capacidade da pessoa de conseguir interagir com a multidimensionalidade, com as múltiplas dimensões. A pessoa tem um parapsiquismo mais aflorado, ela consegue ter uma facilidade maior na interação com as consciências extrafísicas. Então, esse pode ser um outro indicador desse curso intermissivo. Tá? Mas, lógico, isso são alguns indícios genéricos. O curso intermissivo, o conteúdo da ProEx, ele é único. Tá? Não teríamos como dizer que, a partir desses critérios, a gente pode avaliar que uma pessoa tem curso intermissivo ou não. Isso é muito íntimo, isso é muito particular. Lógico, existem algumas recorrências, mas é preciso analisar muito a fundo
com muita descrição, com muita observação e definir com mais precisão esses detalhes. Tá? E, dentro dessa ideia de neossinapse, é importante a gente ver o que você traz de novo. Né? Muitas vezes a gente foca muito no que a gente tem que aprender, mas o que a gente tem para ensinar? O que você tem de inato, de diferente, né, de qualidades intrínsecas, que você pode contribuir muito com a humanidade, com as pessoas à sua volta, com a sociedade, com diversos grupos, com instituições. Enfim, quais são suas grandes aptidões, os seus trafores, os seus traços força. Tá? Então, o intermissivista, ele vem preparado para contribuir para essa dimensão humana, né? Dentro de um processo de interassistência. E importante a gente trabalhar com a ideia da autoconscientização multidimensional, exatamente para a gente trazer essa ideia de que nós não somos apenas, né, essa consciência a partir do nascimento, que recebeu um nome, que hoje talvez se apresente como sendo um médico, um professor, um engenheiro, um advogado. É importante a gente trabalhar com a ideia do alto, e não apenas da conscientização multidimensional. Então, para interagir com a multidimensionalidade, lógico, nós temos que trabalhar com a alfabetização bioenergética e parapsíquica. Nós temos no processo da sociedade, nós crescemos e nós ouvimos a ideia de que fantasmas não existem, de que o mundo é apenas essa dimensão física. Né? Então, isso vem muito até do próprio processo do iluminismo, que conseguiram afastar bruxas e demônios e todas as explicações fantasiosas do pensamento místico, né, para focar na ciência, no empirismo, na razão. E, lógico, esse processo é fundamental para conseguir que o conhecimento se desenvolver com bases mais objetivas. O problema é que os cientistas também acabam tendo um foco, digamos assim, a gente pode até dizer que seria uma certa fé na própria ciência, de modo por meio da própria aceitação social no meio científico, de achar que qualquer estudo científico da multidimensionalidade seria perda de tempo, né, seria algo de chacota pelos outros cientistas. Então, é importante a gente começar a analisar com autoexperimentação, com criticidade, esse processo bioenergético, tá? E trabalhar principalmente com essa autoconscientização. Né? Não basta também apenas trabalharmos com a multidimensionalidade, trabalhar com a percepção de consciências extrafísicas, se não nos percebermos, se não tivermos essa autopercepção de que somos consciências multimilenares, né, passamos por múltiplas existências, né, e nos manifestamos com múltiplos corpos, em múltiplas dimensões. Por isso é importante a gente trabalhar com a projeção lúcida consciente. Né, e também outros módulos de parapsiquismo. Né, e aí vai depender de cada um, de desenvolver o seu módulo de parapsiquismo, né? Mas de aflorar esse módulo de parapsiquismo específico. Para a gente também conseguir ter uma noção extrapolada do nosso papel. Nós temos um papel social em diversas atividades, em diversas funções. Uma hora você pode ser um entregador ou um empregado, você é um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã. Né? Vocês conseguem observar como vocês se enquadram em cada um desses contextos sociais? E nos contextos parasociais, vocês conseguem se enxergar? Vocês conseguem observar, dentro desse contexto multidimensional, qual que é o seu papel? Na interação com muitas consciências, você acaba sendo uma fonte de energia que acaba sendo vampirizada, né, por uma consciência extrafísica que acaba sugando suas energias, ou você consegue perceber a sua manifestação de assistente
ombro a ombro com os amparadores extrapistas, com consciências focadas no processo de evolução, focadas no processo de assistência. E dentro da ideia da programação essencial, é importante a gente estar atento para as senhas, para sincronicidades como indicadores do seu projeto de vida. O que são essas cronicidades? São erros que acontecem ao seu redor e podem ser um sinalizador, do que pode ser a sua programação essencial, quais são as cláusulas da sua programação essencial. Então, por exemplo, o que faz eco para você? Quais são os temas, quais são os assuntos que chamam mais a atenção? Então, a sincronicidade pode ser uma série de fatores, por exemplo, algumas pessoas comentando sobre um determinado tema, um livro que cai nas suas mãos sobre um determinado tema, tá? Ou você pode estar zapeando a televisão e de repente acaba caindo em um documentário, que está trazendo aquele assunto que está te incomodando, que está fazendo você questionar. Então, para conseguir tirar proveito dessas senhas, dessas sincronicidades, é importante conhecer muito, ler muito, conhecer as pessoas, ter o máximo de elementos para fazer associação de ideias. Então, é como se fosse uma grande rede. Quanto maior o número de pontos, maior o número de conexões dessas redes para conseguir captar essas ideias. Então, senhas podem ser alguns temas específicos, alguma ideia que você acaba se interessando, mas por conta da rotina, por conta do dia a dia, você acaba deixando de lado, você acaba não dando muita bola para isso. São muitos sinais que estão constantemente à nossa volta e nós não percebemos. Então, assim, nesse caso, não se trata nem tanto de uma questão de parapsiquismo aflorado, mas principalmente da atenção. Estar atento para essa senha, estar atento para esse tipo de detalhismo. Tá? E principalmente, pensando na ideia de curso intermissivo, vocês já pararam para pensar que talvez que vocês propuseram a fazer nessa dimensão da vida, talvez ainda não exista nessa dimensão? Então, muitas pessoas acabam pensando na ideia de projeto de vida, na ideia de projetos, muito relacionada à profissão. Então, é importante a gente finalizar que a profissão, ela está sim relacionada à ProEx, ela pode ser um facilitador, mas a programação essencial não se resume à profissão. Lógico que existem profissões que podem facilitar a programação essencial, podem ser um preparatório. Afinal de contas, atualmente, a gente passa muito mais tempo da nossa vida no trabalho do que em qualquer outra atividade. Então, é importante que haja uma confluência de esforços. Mas, quais são as referências de profissão que nós temos? São exatamente o que já existe por aí. Então, é importante a gente começar a pensar, não de fora para dentro, não do que já existe para ver onde eu me enquadro, mas a partir do meu conteúdo de curso intermissivo, como que eu posso transformar isso de uma maneira saudável, de uma maneira evolutiva, de contribuir com a sociedade. Até mesmo de aproveitar esse conteúdo de curso intermissivo para, de repente, criar uma profissão que ainda não exista, para criar algum tipo, vincular uma profissão com a outra, criar ponte, enfim, utilizar esse processo do conteúdo intermissivo, da criatividade intermissiva, para esse proveito, um movimento de dentro para fora. Tá? E por isso que é importante encontrar o que há de mais próximo, o que servirá de base para o desenvolvimento de sua programação essencial. Talvez você encontre alguns elementos, mas que não é exatamente isso que você vai fazer, mas são elementos, talvez assim, de acordo com o que você estudou na graduação, que vão servir de base
para desenvolver o seu curso intermissivo. Vai fazer com que você consiga alavancar, fazer a associação de ideias e desenvolver esse conteúdo. E vamos entrar agora na temática da Maxi Proectus, a programação existencial A maior, que envolve o projeto grupal e o sentimento de complementaridade. É importante a gente pensar nessa ideia de grupo, não só como um grupo intrafísico, mas lembrar que a gente trabalha junto com uma equipe extrafísica. Nós fazemos parte de uma equipe multidimensional. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com uma torre de controle e uma aeronave. A partir da ressoma, a partir do renascimento físico, nós estamos, de alguma maneira, a princípio, à deriva. Nós temos o nosso sistema de navegação, nós podemos subir, nós podemos descer, podemos ir para um lado e para o outro. O rumo, quem determina, somos nós mesmos. Mas a equipe extrafísica funciona como uma torre de controle. Então, a gente conseguindo conectar com essa equipe extrafísica, é possível termos uma noção maior do nosso direcionamento. Podemos conseguir ter alguns insights sobre uma possível correção de rota, se esse é o caminho mesmo. A equipe extrafísica pode nos ajudar a superar alguma turbulência, eles podem sinalizar um pouco do clima que nos espera pela frente. Então é importante essa integração entre a aeronave e a torre de controle, entre nós, consciências intrafísicas, e equipe extrafísica. E temos a noção de que somos uma mini peça e um maxi mecanismo. Então, dentro da nossa programação existencial, existe uma programação que faz parte também de um grupo. É um projeto de vida e um projeto de um grupo ao mesmo tempo. Então, aí vem a questão desse senso de complementaridade. Como que dentro de um grupo, dentro de uma equipe, uma pessoa consegue se complementar à outra? De que maneira você consegue contribuir com as suas aptidões, com as suas qualidades, com as suas competências, com o trabalho de uma equipe, dentro de um objetivo comum? Daí vem a questão de qual que é a sua função dentro de um grupo. Então, um grupo pode exercer diversas atividades, mas qual que é a sua função específica? O seu papel dentro desse grupo. Então, muitas vezes a gente fica naquela sensação de ter alguma coisa a fazer e acaba querendo buscar essa questão muito pessoal, muito íntima. E uma outra questão importante não é não só o que fazer, mas com quem fazer. Qual que é o meu grupo? Onde meu grupo está? O que nós temos? Quais são os objetivos que nós temos em comum? Então, são algumas reflexões importantes para termos essa noção de mini peça no maxi mecanismo. Dentro dessa ideia da maxi proectus, dessa proectus a maior, dessa interação com uma consciência e com outra. E é importante entender qual que é o seu especialismo. Você é especialista em quê? Então, encontre o seu especialismo e ajude seu grupo a te encontrar. Então, é uma das maneiras para conseguir encontrar esse grupo evolutivo. Então, você identificando a sua identidade interassistencial. Você é sinônimo de quê? Uma pessoa que é especialista em liderança, uma pessoa que é especialista em grupo, uma pessoa que é especialista na área da saúde. Então, por meio desse especialismo, é uma maneira de você se tornar uma referência e ajudar o seu próprio grupo a te encontrar. Da mesma maneira que muitas pessoas se sentem deslocadas, querem buscar esse sentimento de pertencimento a um grupo, uma maneira de facilitar também essa busca é ajudar com que você fique, de alguma maneira, mais fácil de ser encontrado pelo próprio grupo.
daí vem a ideia da teoria intermissiva e a prática prexológica. Então, você participou de um curso intermissivo, teve toda uma bagagem, uma série de conhecimentos, de que maneira você poderia colocar em prática esse conteúdo, né, de acordo com a sua programação existencial. Então, uma coisa não é garantia da outra. Tá? Não é o fato de ter feito um curso intermissivo que vai garantir que você vai conseguir executar a programação existencial. Mas o mais importante é olhar para esse processo da criatividade, que é natural que uma pessoa que tenha feito um curso intermissivo consiga se tornar mais criativo, né, de maneira natural na execução da sua ProEx, que é a ideia das neosinapses. O que você traz de novo? Qual que é o conteúdo que você tem aí? O que você tem de inato para trazer para o planeta? Qual que é a tarefa que você ficou incumbido a trazer? Vamos abordar a questão do desviacionismo e do megafoco. Dentro da nossa programação existencial, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco desse foco, a gente acaba se desviando. Então é importante a gente conseguir identificar esses processos e trazer o foco de volta para a programação existencial. Então é como se fosse um paralelo com a nossa preparação escolar e a prática profissional. Então, tanto o curso intermissivo na interação com a vida humana, por mais preparados que nós estejamos, na prática, ali, quando a gente está trabalhando, vão aparecer N situações que a gente não foi preparado no curso intermissivo. Então é muito importante a gente conseguir trabalhar com essa ideia de adaptação, conseguir perceber e identificar quais são esses processos que acabam fazendo com que a gente acabe desviando do nosso foco. Então um processo é o processo síndrome do estrangeiro, a gente entrar nessa ideia de deslocamento da sociedade, de não se sentir pertencente a essa sociedade por conta de valores e princípios muito diferentes do próprio grupo em que está inserido, e não conseguir entrar em contato com o grupo evolutivo, com o grupo que participou do próprio curso intermissivo. Então, para fazer a ponte com o que a gente estava conversando anteriormente, aí entra a questão de descobrir qual que é o seu especialismo, é uma maneira de conseguir encontrar esse grupo. Tá? E nós temos também o conceito do pensene, que é o pensamento, sentimento e energia. É um neologismo que aglutina esses três elementos. Tá? Quando você pensa em alguma coisa, você traz automaticamente um sentimento. E esse pensamento e esse sentimento têm um padrão de energia. Então vocês podem, por exemplo, trazer alguma lembrança. Qual que é o sentimento que vocês têm com essa lembrança? E qual que é a energia? Qual que é o padrão energético dessa lembrança? A ideia desses três elementos é o pensene. E um dos focos que mais desviam as consciências da sua programação existencial é a autopatopensenidade. Auto porque é o pensamento, sentimento e energia da própria pessoa, né, produzido pela própria pessoa, que pode ter também em relação a si mesmo, e pato de patológico, né, que é a pensanidade patológica produzida por si mesmo, e muitas vezes sobre si mesmo. Então, um exemplo da pessoa que é crítica e irracional, pessoa que está sempre se queixando, está sempre fazendo N reclamações. Então, qual é a condição da pessoa que está sempre, que é uma reclamona? Ela acaba se tornando uma vítima do destino. É uma pessoa que acaba ficando passiva. Então, tudo à sua volta está dando errado. Ela sempre reclama do chefe, dos colegas, dos empregados. Problemas são sempre os outros. A condição econômica, é o trânsito, enfim. Tudo para ela é um problema.
Agora, ela não consegue enxergar o que ela pode fazer, qual que é o problema que está dentro dela, qual que é a leitura que ela está fazendo, qual que é a percepção que ela está tendo do mundo que faz com que ela se torne uma vítima do destino. Esse é um processo muito sério que torna a pessoa passiva em relação à própria evolução. Ela acaba esperando que o mundo à sua volta acabe entrando em conformidade com o seu projeto de vida. Mas o que é mais viável? É mudar o cenário, esse mundo à nossa volta, ou a nossa maneira de interagir com o mundo? O mais inteligente, nós trabalhamos o nosso processo de adaptabilidade, de adaptação, do que esperar que o mundo, que as pessoas mudem, até porque ninguém consegue mudar o outro. Tá? Então, o que de fato importa é o que você pode fazer para mudar a situação. Uma amiga minha, a professora Silvana, ela sempre pergunta, o que você tem a ver com isso? Se alguma situação está acontecendo à sua volta, o que você tem a ver? Qual que é a sua interferência nisso? O que você está contribuindo? Qual que é a sua contribuição para manter essa própria situação? Então, por menor que seja a sua influência, por mais difícil que seja a situação, o que você pode fazer para gerar algum impacto positivo? Lógico, de fato, existem muitas situações que são realmente difíceis, muitas situações que são realmente complicadas. Mas não adianta focar no que você não pode interferir. É importante olhar para os seus recursos internos. O que você tem domínio, o que você tem controle é sobre si mesmo, sobre o seu comportamento, sobre suas ações, sobre suas atitudes. E, no momento em que assumimos a responsabilidade por nossas ações, a nossa responsabilidade em mudar a situação, o fator crucial é a criatividade, a maneira que encontramos de buscar soluções criativas para essas soluções. Quando a gente foca muito no problema, a gente não consegue ter sinapses, consegue vislumbrar outras saídas. E às vezes a gente só consegue enxergar uma saída que acaba sendo anulada pelo próprio problema e não consegue questionar quais são os pressupostos, o que a gente está deixando de lado, o que a gente está avaliando ali naquele problema que talvez não seja uma condição necessária para que aquilo se perpetue. Então, a criatividade permite que a pessoa consiga encontrar outras saídas, outras soluções daquele problema. Certo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Bom, outra ferramenta importante para programação, para execução da programação existencial é a que nós chamamos de tridotação consciencial. Então, são 3 elementos que podem ser desenvolvidos, seja com estudo, seja com a prática, com treinamento. Okay? Então, não são elementos que a pessoa necessariamente precisa trazer inatos, mas podem ser desenvolvidos. O processo da intelectualidade não se trata apenas daquela pessoa que é erudita, ou a imagem daquela pessoa que fala difícil. O processo da intelecção envolve muita criatividade, muita memória, muita capacidade de fazer analogias, fazer associação de ideias, conseguir ter um pensamento lógico, um raciocínio claro. Então não se trata apenas de estudar, de adquirir conhecimento, mas conseguir articular as ideias, conseguir ter pensamentos novos. Enfim, dar vazão ao conteúdo aprendido no curso intermissivo. Então, muitas vezes as pessoas acabam falando que não gostam de estudar, por exemplo. Na verdade, eu penso que a pessoa ainda não encontrou o que ela gosta de estudar. A partir do momento que você focar em um tema que te desperta curiosidade, que te desperta o interesse, a pessoa acaba querendo conhecer mais, ela se envolve naquilo. Então essa é uma ideia muito importante de ProEx, um indicador do que pode ser a sua ProEx, uma senha
é exatamente essa sensação de envolvimento, de engajamento. A ProEx, a programação essencial, é uma tarefa, entre outras atividades, claro, mas é principalmente uma coisa que te dá prazer, é uma coisa que envolve. Não é uma tarefa que você se sente obrigado a fazer, mas é uma coisa que traz uma satisfação íntima muito grande. Então, isso é um indicador do fluxo da programação essencial. Agora, também não adianta a pessoa ser um nobelista se ela não tem essa visão de autoconscientização multidimensional. Por isso é importante trabalhar com parapsiquismo. É um outro elemento dessa tridotação. Então, a pessoa precisa ter essa noção de que o mundo não é apenas esse mundo intrafísico, não é apenas essa matéria física. Tá? É importante trabalhar com as bioenergias, fazer alguns trabalhos bioenergéticos. Lá em Foz do Iguaçu, no CAE, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, existem diversos laboratórios, diversas dinâmicas e cursos para o desenvolvimento do parapsiquismo, da parapercepção. Então, um elemento fundamental, que eu até já mencionei aqui, é a questão da atenção. Muitas vezes as pessoas acham que não tem o parapsiquismo, mas, na verdade, quantas influências acabaram, quantas interações multidimensionais aconteceram e as pessoas simplesmente não percebeu por pura falta de atenção. É uma questão de treino, é uma questão de foco. A partir do momento que você começa a focar nessa interação, nessa percepção energética, nessa percepção parapsíquica, os detalhes vão começar a surgir. E o intermissivista, ele tem como um elemento básico de toda a programação essencial a interassistência. E para fazer essa interassistência é muito importante trabalhar com a comunicabilidade, o terceiro elemento da tridotação consciencial. Então, o intermissivista tem muito conhecimento para trazer e ele precisa comunicar isso, ele precisa fazer assistência, ele precisa trazer isso para o mundo. Então, por exemplo, a questão da escrita, da produção de textos, artigos, de livros, né, a realização de palestras, de cursos, outros elementos que fazem parte da comunicabilidade, própria leitura bioenergética, comunicação bioenergética é fundamental. Então, são elementos, mesmo que a pessoa às vezes tenha dificuldade de escrever, ou tenha dificuldade de se expressar, de se expor, enfim. Então, a comunicabilidade é uma coisa que pode ser desenvolvida, que pode ser aprendida. Existem técnicas para isso, e é principalmente uma questão de prática. Então, são 3 elementos aí que fazem parte dessa tridotação consciencial. E como é que funciona o processo da interassistência? Não é simplesmente você chegar para a pessoa e ficar conversando horas a fio. Um elemento fundamental na interassistência é o exemplarismo pessoal, né? A exemplificação silenciosa dos valores evolutivos. Por meio do seu exemplo, muitas pessoas vão começar a refletir, a partir de uma maneira diferente de se comportar ou de agir numa determinada situação. É uma quebra do padrão comum. Então, é uma maneira de mostrar uma forma diversa de uma outra possibilidade de manifestação. A interassistência também permite deslocar o foco de si para o outro. Então, a pessoa, quando está muito ensimesmada, está muito focada nas próprias necessidades, o que eu quero, o que eu preciso, a pessoa que é reclamona, que é queixosa, ela está com muito foco em si. Ela não consegue perceber os outros à sua volta. Então, focar na interassistência, na maneira que você pode assistir ao outro, né, é uma maneira de assistir a si mesmo. E é por isso que nós chamamos de interassistência, uma assistência mútua. Então, focar, trabalhar, se envolver na interassistência é uma maneira de assistir até a si próprio, né, deslocando o foco de si e o foco na assistência ao outro.
E a interassistência também permite um maior contato, uma maior interação com os amparadores extrafísicos, né, que são consciências parceiras no trabalho de evolução, no trabalho de assistência, de esclarecimento às consciências. Isso é uma questão lógica. Né? Se você quer trabalhar mais próximo aos amparadores, né, basta trabalhar onde eles mais atuam, que é no processo de assistência. Então, você também trabalhando com o seu especialismo, né, no seu especialismo interassistencial, você vai ter também cada vez mais conexão com o seu amparo de função, com um amparador específico para aquela tarefa, para aquele especialismo que você trouxe de curso intermissivo. Então, essa é a dinâmica interassistencial, é a dinâmica evolutiva. Então, não se trata simplesmente de fazer o bem, né? É uma questão de ajudar a elevar a média do grupo. Conseguindo assistir o grupo, você também consegue assistir a si próprio, assistir o ambiente em que você está inserido. E dentro desse processo, né, de sair, deslocar o foco de si, acaba sendo até um paradoxo, né, que a gente relata até em projeções da consciência, de sair de si para conseguir chegar a si mesmo. E a gente vai olhar aqui na reciclagem intraconsciencial, na RECIM, essa reverificação de traços, comportamentos e prioridades. Enquanto a gente está com muito foco no umbigo, a gente acaba focando muito nas nossas necessidades e acaba ficando contaminado com as nossas ideias. E daí vem a ideia da autopesquisa, de começar a fazer aquele estranhamento do familiar. Então, o processo de reciclagem envolve a reeducação dos autopenseiros. Então, fazer essa reverificação, essa autocrítica por meio das autoavaliações conscienciais. Quais são os seus pressupostos? O que você considera, né, nas suas avaliações? O que você tem de, por exemplo, de crenças? Que uma coisa tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro jeito. O que para você é tão natural que você não consegue questionar? E qual que é o meio para conseguir questionar isso, já que a gente acaba ficando contaminado com os nossos próprios pensamentos? Uma ferramenta é exatamente o próprio grupo. Observar como os outros se manifestam, observar diferentes maneiras de interagir, e por isso a importância do exemplarismo. É importante a gente olhar até no ponto de vista do assistido em relação ao exemplarismo. Camargo está fazendo uma pergunta aqui: qual é a sua visão sobre ser mini-peça do maximecanismo interassistencial? Como, onde, com quem experienciar essa postura? Então, a ideia da mini-peça do maximecanismo é o que você tem de inato, o que te chama a atenção. É o que você traz de curso intermissivo, qual que é o seu especialismo. É esse o sentimento de complementaridade. Então, nós temos na CCCI, que é a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, diversas instituições conscienciocêntricas, instituições com foco na consciência, né? Tem diversos especialismos. Por exemplo, a PEX ela é especialista na programação existencial. Ela é focada em pesquisar a ProEx. Nós temos a Organização Internacional da Consciencioterapia, nós temos também a Associação Internacional da Inversão Existencial, cada uma com um foco específico. Então, o primeiro passo é ver quais são os temas que mais te chamam a atenção. Então, você começa a ver, por exemplo, você tem um interesse maior, por exemplo, em fazer assistência para crianças, por exemplo. A consciência na infância. Então, isso pode ser um indicador do seu papel dentro de um maximecanismo. Qual que é esse maximecanismo do qual você quer fazer parte? Acho que é o primeiro elemento. Então, por exemplo, dentro do princípio assistencial, você começa, pelo menos, a distinguir o que você acha que não tem a ver com você. Então, você começa a ter esse discernimento do que está mais próximo e do que não está.
Mas mesmo dentro de uma instituição dessas, né, que trabalha com assistência, que trabalha com uma temática específica, você começa, aos poucos, a identificar algumas consciências que têm objetivos mais em comum, valores mais próximos aos seus, né? Então, o processo de reconhecimento grupal é uma senha também. Tá? Então, o processo de reconhecimento mútuo, o processo de reconhecimento energético, por meio da afinidade mais próxima com essas pessoas, é possível identificar esse grupo mais nuclear da programação essencial. E com o trabalho, com o desenvolvimento de trabalhos assistenciais, pode ser trabalho de um grupo, pode ser o trabalho, por exemplo, no desenvolvimento de um projeto para alguma empresa. Então, por meio dessas atividades, da criação de um projeto comum, é possível ter uma clareza cada vez maior desse senso de complementaridade. Então, o intermissivista, ele traz muitos trafores, só que nós, evidentemente, temos muitos trafares. Então, esse senso de complementaridade fica cada vez mais evidente nesse grupo mais próximo. Então, o que um tem de trafor acaba auxiliando na evolução do outro. E vice-versa. Então, os próprios trafares, às vezes, acabam sendo comuns nesse grupo, e é importante que cada um esteja lúcido para isso e esteja disposto a fazer essa reciclagem intraconsciencial. Então, é uma condição básica para que esse grupo consiga observar suas imaturidades e fazer a recinta. Então, não sei se eu respondi de maneira adequada a sua pergunta, mas, assim, o que eu tenho de vivência, de experiência, é mais nesse sentido. Tá? E a melhor maneira é trazer esse intermissivo, é trazer esse especialismo. Você colocando a mão na massa, colocando o seu intermissivo na prática, é uma maneira de catalisar, de possibilitar a chegada desse grupo de curso intermissivo. Né? É na realização que as coisas vão acontecer. E é fundamental trabalhar com essa autocrítica, com a evolução grupal. Né? Existe aquela frase de que sozinhos nós vamos mais rápidos, mas em grupo nós vamos mais longe. Por isso é fundamental essa noção de mini peça dentro do maxi-mecanismo. Se eu sou uma mini peça, o que eu preciso fazer para conseguir que esse maxi-mecanismo comece a girar e funcionar bem? É um pouco dessa ideia de complementaridade, um complementando o outro. Onde um tem uma defasagem, o outro tem uma especialidade que consegue cobrir essa defasagem. Certo? Outro princípio fundamental é da cosmoética. E a professora Marina Tomás, uma vez em curso, ela disse: para verificar se uma atitude, uma decisão sua foi cosmoética, analise seus resultados e consequências. Muitas vezes acaba ficando um pouco confuso se uma atitude, uma ação foi cosmoética ou não. Então, assim, dentro do processo da autopesquisa, é fundamental a gente começar a observar as consequências. Muitas vezes, quando a coisa deu certo, a gente acaba, ok, deu certo, e segue em frente, não acaba prestando tanta atenção nisso. Às vezes, nosso foco é desviado para a questão dos problemas, mas é fundamental a gente olhar quais são os nossos acertos, até para conseguir replicar esses acertos. Quais são as condições de pensamento, sentimentos, energias que eu estava no momento em que eu tomei aquela decisão acertada, aquela decisão cosmoética. O que eu fiz de bom? Qual foi o traço força que eu utilizei para conseguir ser cosmoético? É muito importante a gente olhar para o que a gente tem de bom, para o que a gente faz de certo. Né? De certo não naquela dualidade de certo e errado, mas o que a gente conseguiu fazer de produtivo, que teve resultados evolutivos. Então, essa é uma maneira de prática da gente conseguir entender como que está o nosso processo de cosmoética. Né? A ética que envolve o processo evolutivo, que envolve a questão de ética na interação com consciências não apenas intrafísicas, mas consciências extrafísicas. É fundamental
também trabalha com a decisão. Né? Até coloquei essa barra para entender decisão, porque a decisão acaba sendo um posicionamento. Né? Você faz uma cisão com algum traço, com algum padrão antigo ou com algum grupo. Então, é importante a gente fazer a seguinte questão. Né? Do que você não quer abrir mão? O que eu ainda preciso? Qual é a necessidade que eu ainda tenho, mas que eu verifico que essa necessidade não está sendo mais uma necessidade evolutiva? Então, pode ter lógico, todos temos necessidade de segurança e conforto, mas de que maneira isso está sendo extrapolado de forma que me impeça de crescer, me impeça de evoluir? Né? Será que eu estou com algum medo de assumir responsabilidades? Ou talvez eu não queira abrir mão de algumas companhias que talvez não estejam, digamos assim, na mesma afinidade, né, em termos de um compasso evolutivo. Não que a pessoa nunca mais tenha que interagir com os amigos, não é nada nesse sentido. Mas ocorre muitas vezes o processo de manter um vínculo em nome de um passado em que as pessoas eram extremamente unidas, né? Era uma questão de um apego, e às vezes as pessoas reconhecerem que estão tomando os rumos diferentes, caminhos diferentes. É importante olhar principalmente para o nosso grupo extrafísico. Quais são as consciências extrafísicas que ainda temos esse contato muito forte, muito arraigado, muitas vezes de vidas, e que ainda acaba influenciando a nossa manifestação de pensamentos, sentimentos, energias, né, que acaba influenciando nas nossas decisões, e que muitas vezes nós precisamos fazer essa maxi-dissidência, né, que é fazer a dissidência desse grupo extrafísico, e muitas vezes até mesmo de um grupo intrafísico, de acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa decisão. Né? Então, o que ocorre muitas vezes é aquele acompliciamento, né? Aquela história daquele grupo de amigos que vai defender o amigo em algum conflito, independente dele estar certo ou errado. Né? Isso não interessa. O que interessa é que eu vou defender os meus, eu vou proteger os meus. Agora, a pessoa quando começa a pesquisar um pouco mais de interassistência de cosmoética, ela não pode mais se dar o direito de ser permissiva nesse sentido. Né? Porque senão ela acaba criando muita prisão, ela acaba acompliciando, então uma pessoa acaba suprindo a carência da outra, por exemplo. Né? Então deixa que eu supro sua carência, você supre a minha e está tudo certo. Então esse é um processo anti-evolutivo. É preciso esclarecer a pessoa, olha, fulano, você é meu amigo, mas eu acho que aqui você pisou na bola. Né? Você tem N qualidades, mas esse processo aqui você precisa rever. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude não lhe cabe mais. É uma maneira de contribuir para a evolução daquela outra pessoa. Agora, nem sempre é possível que todos nos acompanhem, ou que você acompanhe o grupo. É uma decisão íntima, uma decisão individual. Okay? Então é importante pensar qual que é o nível evolutivo de cada um, qual que é o grupo que cada um vai querer se afinizar com, digamos assim, com mais frequência, né? No sentido de desenvolver essa produção mais evolutiva. Então, é importante fazer esse questionamento. Qual que é o seu ganho secundário? O que você está ganhando permanecendo nesse grupo? Será que alguma carência? Só por isso que é importante a gente observar bem, né, nessa arqueologia da consciência, quais são as suas carências mais íntimas? Quais são suas necessidades, às vezes mesmo necessidades sociais? Você tem uma necessidade muito grande de reconhecimento, lógico, todos temos necessidade de reconhecimento, mas essa necessidade é tão grande que te impede de crescer, né? Você precisa ser a maxi-peça no mini mecanismo, né? Ou você precisa estar no poder, você precisa ser aquela pessoa que está no controle, que manda, que todos obedecem, você ainda precisa se sentir no controle, se sentir poderoso. Então, são alguns elementos de desvios que a gente pode identificar por meio desses ganhos secundários, que geralmente, muitas vezes,
tem a ver com esse processo de carência. Muitas vezes até, por exemplo, carência sexual, aquele caso do sexólico, né, o viciado em sexo. Ele fica tão focado em buscar relações sexuais que não consegue pensar em mais nada. Então, como é que ele vai focar em evolução se ele não tira isso da cabeça, né? A pessoa que só pensa naquilo. Ou, por exemplo, a questão da vaidade, a pressão social, né, de ficar sempre bem visto, né, que acaba tendo, no fundo, um pouco de poder, mas é aquele glamour, a coisa da fama. Então, são elementos que acabam trazendo a pessoa de volta para um padrão que ela já não quer mais, que ela já não precisa mais disso para evoluir. Então, assim, é importante ter a conscientização multidimensional para saber que não se trata apenas de vínculos intrafísicos, mas são vínculos multisseculares, né? São vínculos com consciências, com grupos extrafísicos. Então, olhando para um traço, para esse achado arqueológico, é importante você começar a analisar de que época é essa peça, esse traço. Ela está vinculada a alguma existência pretérita, ela é dessa vida mesmo, ela está vinculada a alguma cultura específica, ela está vinculada a algum grupo extrafísico. Qual que é o traço meu que ainda faz um link, um rapport, traz um vínculo com esse tipo de energia, né? Com esse tipo de consciência, com esse tipo de cultura? E aí, é lógico, né? Tomar a decisão de fazer essa cisão, uma decisão íntima, que vai da boca para fora. E é um processo que exige maturidade, existe muita auto-reflexão e principalmente uma auto-lucidez. É importante ter essa autoconcentração multidimensional, é importante ter esse autoconhecimento mais aprofundado. E daí vem um processo de posicionamento pessoal. Você quer realmente evoluir? Está pronto para conhecer a si mesmo com todas as suas imaturidades e também com as suas potencialidades? Você está disposto, de fato, a encarar a reciclagem? Racionalmente, nós sabemos que o mais inteligente é enfrentar esse autoconhecimento. A gente vai descobrir que a gente é muito pior do que a gente é, mas também vamos descobrir que a gente é muito melhor do que a gente pensa que é. Nós temos uma percepção sobre nós mesmos. A questão é aprofundar e questionar esses pressupostos de como a gente percebe a gente mesmo. Tá? E a questão da reciclagem exige esse posicionamento mais íntimo. Eu quero mesmo abrir mão de sair dessa zona de conforto. Eu quero, de fato, assumir a minha programação existencial. A ProEx, ela é responsabilidade de cada intermissivista, de cada pessoa que foi ex-aluno de um curso intermissivo. Tá? E simplesmente ter feito um curso intermissivo não garante que o intermissivista se torne um proexista, ou seja, um realizador da ProEx. A aplicação, a prática desses conhecimentos, das teorias adquiridas no curso intermissivo só vai depender da própria consciência, dela se posicionar para si mesma, que deseja realmente assumir sua programação existencial, que deseja evoluir e, principalmente, né, respondendo a questão do tema dessa palestra, né, tanto relembrar qual é a sua programação existencial e, principalmente, construir essa programação existencial. Então, para fechar a conferência online de hoje, eu gostaria de destacar novamente a importância da autopesquisa. Tá? Eu trouxe a ideia dessa analogia com a arqueologia da consciência, para a gente olhar não só para fora, mas principalmente para dentro de nós, quais são os indicadores, os indícios do nosso projeto de vida, da nossa programação existencial. De estarmos atentos para os processos que desviam nossa atenção e de que maneira trazer de volta para o foco da nossa programação existencial. Um elemento importante disso é o grupo. Né? Não só o grupo intrafísico, mas o grupo extrafísico, estar alinhado com a equipe multidimensional, né? Identificando qual que é o seu especialismo
E, a partir do seu especialismo, de que maneira você consegue articular como mini peça em um maxi-mecanismo. E, para isso também, estar disposto a fazer a reciclagem intraconsciencial, estar disposto a se olhar e a se enfrentar e, de fato, reciclar diversos traços. Nós temos ainda mais um tempinho, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Antes de terminar, vou passar a palavra para o Rodolfo, acho que ele tem alguns recados. Pessoal agradecendo, Rogiana, Camargo, Cris Flores. Cris Flores tem uma questão aqui, quais são as características principais que identificam um intermissivista? Bom, eu vejo que um dos fatores fundamentais é essa noção íntima de ter algo a realizar. Né? Tem muitas pessoas que têm certeza que tem alguma coisa a trazer a mais para esse mundo, para realizar, para concretizar. A pessoa também que é intermissivista, ela tem esse senso da imortalidade. Ela não tem esses questionamentos, será que existe após a morte, ou enfim, grandes, digamos assim, elementos modificadores da própria existência. Ela tem esse senso da imortalidade. Ela tem algum nível de parapsiquismo já inato, permite com que ela consiga aceitar até mesmo essas ideias com mais facilidade. Ela consiga digerir essas ideias de multidimensionalidade, ela fica familiarizada, ela se sente em casa quando ouve, né, essas ideias de multidimensionalidade, de pluriexistencialidade. Então, são alguns elementos que identificam o intermissivista. Né? Geralmente, o intermissivista ele tem uma predisposição maior para assistência, para interassistência. Né? Então, aquela pessoa que já conseguiu trabalhar em múltiplas vidas, ainda muitos níveis de egoísmo, mas assim, a pessoa que já consegue pensar na assistência aos outros. Então, assim, nós podemos enumerar N fatores que determinam, né, como podemos identificar o intermissivista, mas assim, isso vai depender da própria auto-identificação de cada um. Tá? Existem alguns verbetes dentro da enciclopédia da Conscienciologia que trabalham com os verbetes com o tema da intermissão, do intermissivista. No próprio site da Tertúlia existe um capítulo dos 700 experimentos da consciência que trabalha com teste do intermissivista. Então lá tem alguns elementos que ajudam a pessoa a identificar esses processos. Tá? Bom, quem mais tem alguma questão, algum ponto que não ficou muito claro? Bom, então gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, principalmente no sábado à tarde. Né? Esse, inclusive, é um outro indicador, pode ser um indicador de que é um intermissivista, quem em pleno sábado à tarde se predispõe a buscar novas informações, né? A querer participar desse debate, de conhecer cada vez mais sobre essas ideias. Né? Então, esse tipo de, por exemplo, que diferença tem uma pessoa que se predispõe a buscar cursos, a buscar esse tipo de informação em relação a outras pessoas que, assim, lógico, tem o seu direito, mas não estão focadas no próprio autoconhecimento, na evolução pessoal, acabam vivendo suas vidas, focam principalmente na busca de prazer. Então, são algumas características que fazem, né, ter uma distinção a discernimento, né, de quais são os fatores do intermissivista. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E o Rodolfo mandou um recado aqui, que o recado dele é de convidar vocês, novamente, para a semana que vem, neste mesmo horário, para a nossa próxima conferência online. Tá? Então, obrigado pela sua presença e até a próxima semana. Uma boa tarde e um ótimo final de semana.